Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui com o sexto ano e, como sempre falo, não estou sozinha, eu tenho comigo Clisman, o nosso intérprete, tornando a nossa aula muito mais acessível. E o nosso tema de hoje está bem legal, é poema. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou me autodescrever. Eu tenho estatura baixa, tenho cabelo tamanho médio, tenho cor parda, visto blusa laranja, calça azul, uso óculos, e estamos aqui para interagir com vocês. E essa interação acontece de forma bem simples, deixando sempre claro que a nossa aula ela alcança os nossos alunos e alunas do sexto ano, mas também alcançamos a família, pois ela é transmitida, não é, pela TV. Vocês podem também acessar pelo aplicativo do Educa Recife, e aí os QR Codes sempre aparecem aí na tela. Cleiton, por favor, vocês estão vendo aí os QR Codes, e aí vocês também têm esse acesso à aula pelo canal de YouTube. Então estejam aí conectados, fazendo esse processo sempre, né, de aprendizado, procurando sempre recompor essa aprendizagem. E é isso, sexto ano, nós estamos o tempo todo, não é, aprendendo algo. E eu tenho junto comigo aqui a professora Viviane Santos, que vai dar um alô para vocês daqui a pouco. E nós estaremos também interagindo com vocês no chat, tá bom? Então, quem gosta de poema aqui, o poema, ele traz para a gente uma leveza, não é? Ele muitas vezes nos anima, nos inspira, e é um gênero textual, não é, que nos desperta para a leitura e traz para a gente também um conhecimento incrível. Viviane Santos, você já pode aí dar aquele alô para os nossos alunos e alunas do sexto ano? Gente, todo mundo que está em casa. Cleiton já me deu um susto aqui, já voltou, né, Cleiton? Já apareci, spoiler. Olá, todo mundo que está em casa. Você pode se conectar com a gente aqui por meio do app do Educa Recife, tá certo? Já estou aqui mexendo tudo, abrindo tudo, professora Adriana, para entrar em contato com os nossos queridos alunos. Então, não perde tempo, manda sua pergunta e seu comentário, tá certo? Isso mesmo, professora Viviane. Então, é sempre bom ter esse contato com vocês. Então, os alunos que estão sempre frequentando o chat, não é, sabem dessa importância. E eu chego a falar, né? Essa importância é preciosa, porque quando vocês colocam para a gente aqui, não é, uma dúvida, questiona, não é, fala algo, a gente consegue, não é, na próxima aula retomar o conteúdo, trazer algo que é de interesse de vocês. Então não deixem de participar no chat, tá bom? Então vamos lá. Então sabemos que a leitura é fundamental na nossa vida, é o universo, e o universo da poesia é muito rico e encantador. Como falei, a poesia, ela é escrita ou ela falada, não é, admirando a natureza. Eu falo que a vida, ela é uma poesia. E aí esse universo da leitura traz para a gente, de diferentes formas, essa verdade que a leitura ela é fundamental na vida do ser humano. Então nós não podemos viver sem a leitura. Se não há leitura, também não há uma escrita, não é? Então, é a partir da leitura que somos despertados para a escrita, não é? Para escrever. Então, os diversos escritores, antes de se tornarem escritores, eles foram, antes de tudo, leitores. Então, vamos aí, sexto ano, ativar esse desejo pela leitura. Acolham a leitura com carinho no coração de vocês, tá? Para que isso se torne
algo do nosso dia a dia, parte do nosso dia a dia. Então, o dia ele tem 24 horas. E aí podemos reservar, começar a reservar minutos. Daqui a pouco estamos reservando 1 hora, 2 horas de leitura. E aí você viaja no universo da leitura. E aí eu trouxe para a gente um poema que fala sobre isso, não é? Como é ler, como é ser leitor. Então, estamos vivenciando os nossos dias numa correria tão grande que, se brincarmos, não paramos para ler livros, não é? É físico, estamos mais no mundo virtual e lemos também, fazemos leitura. Mas abrir um livro físico e ler não tem igual, pessoal. Eu não posso deixar de encorajar vocês e de incentivar a essa prática. Então, vamos lá. Então, por isso, vamos nos colocar neste mundo maravilhoso da leitura de poemas e nos deixar envolver de forma lúdica e prazerosa. Neste primeiro momento da aula, não é? Faremos uma apreciação da caixa. Imagine aí você recebendo uma imagem dessa, não é? Recebendo uma caixa, não é? De presente. O que você imaginaria que estaria dentro dessa caixa, não é? Ela é vermelha, não é? Uma caixa vermelha com um laço dourado. O que ela representa? Não é? O que é que, quando você vê essa imagem, você pensa? A embalagem vermelha, o laço dourado, lembra datas especiais. E aí, sexto ano? Como vocês... Me lembra aniversário, professor. Aniversário, né, Vivi? De uma certa pessoa que foi aí esses dias, aí tá comemorando aniversário Ah, ainda. tá. Verdade, não Mas é? lembra Aniversário, data especial, não é? Isso, um presente, uma surpresa, né? Uma surpresa. E presente é sempre uma surpresa, não é? É. Alegra o coração, deixa assim, o coração tum, 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 né? Quando a gente é Recebe. presenteado, recebe Ou um dá, né? presente. Ou dá um presente, porque é melhor dar do que receber. Também acho. Vocês conseguem entender essa dinâmica da vida? Quando damos algo a alguém, é uma sensação muito gostosa. Pelo menos eu sinto isso. E é os mistérios assim que acontecem no dia a dia, não é? Da nossa existência. E é interessante perceber que a vida realmente é uma poesia e que somos despertados a ler os momentos, a ler o livro físico. Vamos lá. E a poesia também pode ser esse presente, né? Pois pra é. gente, né? Que É a um gente vai presente. interpretando e fica com a gente o tempo todo. O tempo todo. Isso mesmo, Vivi. Então, vamos fazer um levantamento aí de hipótese, não é? O que deve haver dentro da caixa? Solte a imaginação. Essa não é uma caixa comum. É mágica e cheia de surpresas. O que você imagina que uma caixa mágica de surpresa contém? Essa caixa é uma caixa mágica. E aí? O que pode ter lá dentro de uma caixa mágica? Caixa mágica nos dá a sensação, nos lembra o mágico, não é? Que vai puxando lá algumas coisas que você nem imagina, não é? E fazendo algumas mágicas. Então, o título, não é? Caixa Mágica de Surpresa, é o título do nosso primeiro poema. Então, agora faremos a leitura desse texto, não é? Caixa Mágica de Surpresa. Então, um livro é uma beleza, é caixa mágica, só de surpresa. Vamos ler novamente? Um livro é uma beleza, é caixa mágica, só de surpresa. Então, essa caixa mágica é um livro. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Então, quando vemos um livro lá na sua estante, quando você olha, não é, e tem um livro lá na sua estante, ou na biblioteca de sua escola, então parece quando você entra no ambiente, não é, parece você pega o livro lá fechado, ele parece silencioso, mas ao abrir, não é, ao começar a ler, nós percebemos que há dentro do livro, não é, vozes do autor, vozes do eu lírico, não é? Vozes da nossa imaginação, porque o livro, ele tem essa mágica, não é? Ele faz isso conosco.
Um livro tem asas longas e leves. Quem aqui, ao ler o livro, nunca, vou usar o termo que vocês sempre usam, não é? Viajou nas ideias. Então, adolescente, não é? Sempre fala assim, tá viajando, meu irmão. Quando É. estamos lendo, isso acontece, não é? Quando estamos lendo um livro e que nos apaixonamos por essa leitura, né, damos asas à nossa imaginação. E como falei anteriormente, vários escritores, antes de começarem a escrever, eles foram, antes de tudo, leitores. E foi através da leitura que eles começaram a escrever. Porque aconteceu esse fenômeno mágico. Eles deram asas à sua imaginação. Então, um livro é parque de diversões, cheios de sonhos coloridos, cheios de doces sortidos, cheios de luzes e balões. Eu acredito nessa ideia dada por esse autor desse poema, não é? Então, um livro é isso aí, minha gente, é parque de diversões. Então, uma leitura ela não pode ser vista como algo obrigatório, não é? Prolixo, cansativo, mas deve ser visto dessa forma. O livro, ele representa um parque de diversão também. Ele nos distrai, ele nos causa alegria, causa sensações incríveis. Então, o livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa. Um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Elias José. Então, ele é o autor desse poema Caixa Mágica. Então, esse poema traz para a gente, não é? Várias ideias sobre a importância do livro. Quando você está dentro de uma floresta, não sei quantos de vocês já tiveram essa alegria de fazer uma trilha, de caminhar dentro da floresta. Eu não sei qual a sensação que você tem, não é? Eu já tive, não é, vários momentos como esse, e os sentimentos, as sensações que nos envolvem são várias, porque vem o medo, não é, de ser picado por algum bicho, não é, de encontrar algum bicho feroz. Você para ali também, não é? Isso eu estou falando dos medos. Mas aí agora eu vou falar das coisas boas. Andando pela floresta, você sente, não é? É o cheiro das flores, não é? Você consegue perceber, não é? E sentir a textura das folhas, a beleza que tem, os formatos de cada uma delas. E aí, comparar um livro a uma floresta é dizer que o livro ele é muito rico, ele tem muitas informações. E uma leitura tem muita riqueza para nos oferecer. Então, nós precisamos olhar o livro assim. Quando Elias José diz assim, o livro é mesmo uma festa, não é? É um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. Então, quer dizer assim, um foguete ele atinge, não é? Parece perdido, mas ele vai para algum lugar. A leitura, muitas vezes, nós começamos uma leitura de um determinado livro, muitas vezes nem estamos entendendo no início. Mas aí parece que estamos perdidos. Mas aí, quando você conclui a leitura do livro, você percebe a grandiosidade das ideias dadas por aquele autor. Então, não perca esse privilégio Professora de Adriana, ler. se me Pode falar, permite um Vivi. comentário assim, Com certeza. o poema, ele é muito imaginativo no sentido de trazer para a pessoa que está lendo um- uma memória dos objetos que são da infância também, né? Porque Sim, se a gente para pensar nas histórias que a gente consome quando a gente é criança, tem muito desse uma floresta encantada, sim. com flores inusitadas. A gente também tem o baú de feiticeiro que já remete ao quê? A magia. Então você Magia. pensa nos contos de fada, né? Você tem o navio pirata também, que é muito forte. Você tem a própria lembrança de um navio de brinquedo.
né? Sim. Em que a criança lá, o menininho e a menina sonham em ser pirata, em desbravar mares, né? A gente tem tudo isso. E tem o foguete também, que é o sonho de muitas crianças, inclusive crescendo, né? Ser astronauta, ser cientista. Então é Desvendar uma outros desvendar mundos. outros mundos. Então eu faço essa metáfora dizendo que um livro terá muito mais mundos do que só esse mundo, do que esse mundo que a gente habita, não é só Sim. esse mundo, porque ele é bem Sim, grande, né? sim. Mas terá outros mundos, né? E você acessa esses outros mundos com esses objetos de memória infantil, né? Verdade. Então, olha, minha gente, ler para uma criança, incentivar a leitura na infância é tornar, não é, é ajudar, é construir, não é, é esse início de futuros leitores. Então, sexto ano, vamos ler e incentivar a leitura, não é, também nas crianças que estão aí na sua casa. Agora a gente vai começar a explorar a leitura do texto, não é? Qual a relação do título do texto com a caixa mágica de surpresa, não é? Então, vamos lá? Por que o autor do texto compara a leitura como uma caixa mágica de surpresa? E aí, como falei para vocês, ele faz essa comparação porque a leitura, não é, o livro, ele nos surpreende. À medida que começamos a ler, não é? Ele traz para a gente elementos, não é, que ativa a nossa memória, como a professora Viviane Santos falou, não é? Ativa a nossa memória da infância, não é? Nos traz essas realidades e nos desperta, não é? Sentimentos, não é? Emoções de todos os tipos, boas, não é? E muitas vezes também nos leva a questionamentos e indagações. Então o poeta diz que o livro parece mudo, não é? Porque ele usa a palavra parece, não é? Parecer não é, não é? Não é uma afirmação, parece mudo. Você concorda com o autor em relação a isso? E por quê? Fica aí a pergunta, você pode comentar no chat, né, com a professora Viviane, e eu vou falando aqui também com vocês, não é? O livro parece mudo porque, como falei para vocês, se ele fica lá fechado, você não consegue descobrir, não é, o pensamento, as ideias que foram colocadas pelo autor, né, a construção, né, toda a construção desse eu lírico que também está presente ali no texto, nós não conseguimos absorver a grandeza e a riqueza que está inserida naquela leitura. Então, para descobrirmos, precisamos ler, abrir o livro e permitir que ele fale conosco, não é? E à medida que vamos ler, também conversamos com o livro, viajamos nas ideias. Vou usar essa linguagem que vocês usam também. E é também, professora, um lembrete de fazer o movimento do esforço, né? Sim, Porque muita gente diz assim, eu não gosto de ler, eu não tenho um livro para mim, quando na verdade você também tem que fazer um caminhozinho até o livro, né? Pegar o livro, abrir, de repente ele tem uma história que para você seja interessante. Eu sempre claro. digo que quem não tem livro favorito é porque não achou o livro certo ainda. Pronto, então Tem vamos que ter, procurar o livro certo, tem que ter. não é? E vamos ler. Então vamos vivenciar, não é? Fazer essa escolha. Ninguém pode escolher o livro por você. Você deve escolher o seu livro favorito e começar a ler. Então, o verso, não é? A gente descobre tudo em um livro. Traz uma ideia contrária à ideia de que o livro parece mudo. Explique essa contradição. Não é? Mudo aqui é a mesma coisa que silencioso. Então, explique aí, pense aí, não é? E essa aula é bem prática, não é? Essa contradição, não é? Quando o autor Elias José, ele diz assim, o livro, no livro a gente descobre tudo, mas ele também parece mudo. Porque ele parece mudo ao estar fechado, mas ao abrir, através do livro, nós somos informados, nós somos despertados, não é? Nós descobrimos muitas coisas através da leitura. Então, qual a imagem que o poeta constrói para o livro, não é? A que asas o poeta se refere?
Como é possível que o livro nos leve bem longe? E aí? Como é possível isso? Já falei aqui com vocês. É por meio da imaginação, não é? Então, quando começamos a ler, as imaginações começam a aflorar e aí começamos a vivenciar, não é? Essa delícia que é ler. Então, vamos pensar na leitura não como algo cansativo, mas algo prazeroso. Porque ler, não é? Estar com o livro aberto, lendo, também é diversão. Então, o que um livro e um parque de diversão têm em comum? O poeta ele constrói imagens a respeito do livro, não é? Usando suas palavras. Explica o que é livro floresta, não é? Como falei para vocês, não é? Livro floresta, eu já fui assim adiantando, não é? Falando que na floresta existem pessoas que se sentem confortáveis. Existem pessoas que, à medida que começa, não é, ali a estar vivenciando, não é, a caminhar pela floresta, se sentem inseguros, com medo, não sabe o que vai acontecer. No início de uma leitura é assim também que nos sentimos, mas à medida que começamos a ler, não é? Como a professora Viviane falou, nós temos que ter a atitude de abrir o livro, não é? Começar a ler, escolher um livro. E aí, à medida que começamos a ler esse livro que parece ser chato ou nos traz, desperta alguns sentimentos que não é legal, mas de repente você vê a beleza e a grandeza que há nessa leitura, da mesma forma que é a floresta, não é? Com toda a sua diversidade, não é? Com toda a sua riqueza. E o livro festa, o livro que representa a diversão, não é? Onde você lê para se divertir, se distrair, não é? O livro também representa isso. E o livro Baú de Feiticeiro. E aí, professora Viviane, o livro Baú de Feiticeiro? Baú de Feiticeiro é aquele que pode ter tudo, né? Que tem tudo, não é? De tudo e alguma coisa tem que ter. Eu estava pensando em livro Floresta, que é aquele livro que você tem que desbravar, né? Sim. Né? É aquela aventura que a gente não sabe o que vai acontecer. Que vai encontrar pela frente. Mas tem que fazer. Regra do improviso é sempre dizer sim. A regra do herói, em qualquer livro de aventura, é sempre dizer sim pra aventura, né? Isso. Então é isso. E o baú eu acho que é um reforço dessa ideia, professora Adriana, de que pois é. Tem magia, de que tem encantamento, de que a mistura de elementos vai dar essa magia para o leitor que está em casa também, junto com a imaginação, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma cena descrevendo uma floresta, eu posso imaginar uma floresta de um jeito, a Adriana pode imaginar uma floresta de outro Verdade. jeito. Então, a gente ainda tem diferentes versões daquele mesmo livro, dependendo de quem está lendo, né? Então é isso. Baú do Feiticeiro tem encantamento, tem mágica, mas também tem resposta, não é mesmo? Então, a reflexão sobre a linguagem do poema, não é? Usado aí. Então, fique sabendo, quando se lê um poema, ouve-se uma espécie de música. O poeta sempre dedica especial atenção ao lado sonoro do texto, ou seja, ao som do poema. O poema requer a leitura em voz alta para que capturemos melhor o ritmo dos versos. Dessa forma, a leitura de poemas desenvolve habilidades de percepção sensorial, do senso estético e suas competências leitoras e simbólica. Então, não há regra ou fórmula pronta para escrever o que sentimos. E poesia é puro sentimento. É usar a sensibilidade para colocar de forma poética, o que acontece em nosso dia a dia. As injustiças, a paixão, as perdas, a ilusão, a morte, a esperança, o amor, enfim, imaginação e graça. Mais um pouco de poesia aí para vocês. Pode-se escrever um texto literário em prosa ou em verso? Quando escrevemos em prosa, nós enchemos a linha do caderno até o fim, antes de passar para outra linha. E assim por diante, até o fim da página. Em poesia, não. Nós não fazemos assim, a gente muda de linha antes do fim, deixando um espaço em branco antes de ir para a linha seguinte. E essas linhas
se chamam versos. Então, vocês percebem a diferença aí do poema para a poesia? Então, acho que o espaço em branco é para o leitor poder ficar pensando bem no que o poeta acabou de dizer. A prosa é como um trem, tem outro ritmo, vai sempre em frente. A poesia é como um pêndulo dos relógios de parede de antigamente, que ficavam balançando de um lado para o outro, embora balançasse sempre no mesmo lugar. O pêndulo não marcava sempre a mesma hora. Avançava de minuto a minuto, registrando a passagem das horas. 1, 2, 3, até 12. Também a poesia vai marcando na passagem da vida, cada minuto importante. De tanto ir e vir de um verso a outro, de uma rima a outra, nós acabamos decorando um poema e guardando na memória. E quando vemos acontecer alguma coisa parecida com o que está registrado em um poema que já lemos, nós nos recordamos dele. Geralmente, a prosa entra por um ouvido e sai pelo outro. Já a poesia não. Ela entra pelo ouvido e fica no coração. Então, pensem sobre isso e leiam poesia. Então, agora é com vocês. Pratique o ato, não é? Que falamos aqui, eu e a professora Viviane ficamos aqui falando, não é? Que para lermos um livro, vocês já fazem diferentes leituras. Vocês já leem as mensagens de WhatsApp, no Instagram e em todas as redes sociais que vocês têm esse acesso. Mas nós gostaríamos mesmo era de incentivá-los a escolher ir até a biblioteca, uma livraria. Eu incentivo vocês a irem na biblioteca da escola de vocês, entrarem no site da Árvore do Livro, fazer uma escolha de um livro físico ou virtual e começarem a ler, não é? Praticar. Vamos partir para a prática e aí fazer esse movimento de mudança e destravar, não é? Eu vou falar agora como os coaches, destravar a chave da leitura. Então, nós não podemos ficar parados. Temos que fazer alguma coisa em nosso favor. E se tem algo que temos que fazer em nosso favor, é ler, reler, escrever, reescrever. Lembrando que os escritores, antes de se tornarem escritores, eles foram leitores. Então, vamos começar a ler? Então, é isso, sexto ano. Vamos terminando a nossa aula por aqui. Professora Viviane, se despede aí dos nossos alunos. Oh, eita, sexto ano acabou já, tá vendo? Foi rápido, né? Eu queria deixar um beijo para Sabino e para Benjamin, que acompanharam toda a nossa aula, que o Benjamin disse que ama a gente. Ai, que coisa linda. Já desse jeito, logo, tá vendo? No começo já. Então, muito obrigada pela participação de vocês, meninos. A gente se vê numa próxima aula. Benjamin, Sabino, é sempre uma alegria, não é? Ter alunos aqui interagindo conosco. Agradecemos a presença de vocês e todos os alunos e alunas que assistirão essa aula. Um beijo no coração de vocês. Agradeço a produção, Clisma e a professora Viviane que esteve aqui comigo. Até mais, pessoal.